Olá pessoal, eu sou o Ricardo Oliveira do programa Política em Missão e hoje nosso convidado é uma pessoa muito especial. Ele que é ativista em saúde mental, radialista, estudante de direito, pastor e agora vereador pela cidade de Anápolis, pelo Republicanos. Hamilton Espíndola, seja bem-vindo ao nosso programa. É uma satisfação recebê-lo aqui. Obrigado, Ricardo. É o nosso presidente da União dos Vereadores do Estado de Goiás. É uma satisfação poder participar desse programa e trazer um pouco da nossa história. E o que me impactou, no presente momento foi quando eu peguei essa xícara ali, bem na entrada, ali no hall de entrada, o que diz política e missão. E realmente, de fato, hoje eu estou na política por uma missão. Você nasceu em Minas Sul. Como que foi que você veio parar em Anápolis? Bom, o meu relacionamento com Anápolis foi questão de saúde. Eu nasci em Minas Sul e aí, quando em 81 meu avô sofreu um AVC e Minas Sul naquela época não tinha tantas frentes voltadas na área de saúde, e acompanhamentos de UTI, CTI. E aí viemos na verdade, para Goiânia, e de Goiânia direcionamos a Anápolis. E aí minha mãe veio dar o suporte para meus avós na época e junto com meu pai, minha família. Aí nós viemos para Anápolis. Cresci na Grande Jaiara. Meu pai, na época, quando viemos para Anápolis, ele trabalhava na Sama. E aí ele rescindiu o seu contrato, veio para Anápolis e aí trabalhou na Vincunha. E na Vincunha ele ficou um bom tempo, mas as dificuldades eram muitas. E naquele primeiro momento, eu tinha 6 anos de idade, lembro como se fosse hoje, eu falei para minha mãe: mãe, eu preciso de ajudar vocês. E ela: como assim? Foi: não, o salário do meu pai é pequeno e eu preciso de ajudar para comprar algumas misturas para nossa casa, e como que eu faço? E ela: não sei. Então eu já vinha desde muito cedo, aquela vontade de trabalhar, aquele desejo de poder ajudar, ser útil. E qual foi seu primeiro emprego? Meu primeiro emprego foi, cara, é emocionante. Mas o meu primeiro emprego eu vi uma pasta de engraxar, e também um sapato e a escova e uma escovinha de dente. E eu falei: mãe, eu vou engraxar sapatos. E aí ela falou com meu pai falou: tudo bem. Naquela época não existia a situação que existe hoje, das leis que protegem aí as crianças nesse contexto de não trabalhar. E aí eu comecei aos 6 anos engraxando numa mercearia mista com um boteco, com um bar, chamado Mercearia do Valdomiro, ali na Jaiara. Tinha um banquinho assim do lado de fora e eu comecei a engraxar ali e eu chegava nas pessoas e falava: senhor, o senhor quer engraxar? Ele: mas como engraxar? Você não tem nenhuma caixa de engraxate? Eu falei: não, o senhor tira aí a botina, geralmente aquela região usar muito botina, o senhor tira a botina aí, eu ponho aqui na mão e passa a pasta e engraxo. E aí ele: inclusive naquela época o saudoso Feijão, o Toninho Feijão, que era proprietário de vários campos, inclusive a esposa dele, a Nilce, também é a diretora da ADM, que é a Associação de Ecoterapias e Deficiências Múltiplas. Ele pegou e falou: ô Hamilton, vou te dar uma caixa de engraxate. Você quer? Eu falei: quero. E aí ele pegou. E você tinha que idade? Isso aí eu tinha de 6 para 7 anos. Caramba. E aí ele me deu essa caixa. E aí depois, agora bem próximo do falecimento dele, ele falou para mim bem assim: você acredita que você foi o primeiro engraxate que eu dei uma caixa de engraxate? Eu falei: é. Aí ele foi contar a história, que acabou distanciando, eu mudei para outro bairro da cidade, distanciei daquela localidade. E aí ele falou assim: você foi o primeiro e eu pude fazer uma doação de mais de 200 caixas de engraxate. Então, assim, sua missão começou cedo, começou cedo. Começou cedo. E aí depois veio a situação que eu comecei também, nos tempos mais de calor, eu comecei a vender picolé, vendi picolé pro Silvio Matias, da Matias, sorveteria Matias lá em Anápolis. Depois vendi frutas e verduras numa combizinha. E aí depois eu
permeei para o caminho das vendas, fui vendedor em vários estabelecimentos em Anápolis, depois fui gerente de lojas, né, como a Tesoura de Ouro, Casuazê Calçados, participei de várias frentes voltadas, escrevi uma apostila na época chamada BCD do Vendedor. Então, assim, foram galgando, né? Eu tinha feito um curso técnico lá no começo de 2000, não lembro muito bem o ano, mas um curso de noção básica de contabilidade e administração no Senai, e aí foi o que foi me impulsionando nesse contexto. Inclusive, eu tenho um irmão que é da área também do comércio, que é um empresário, né, de imóveis, né, Supremo Móveis e Colchões. Então, assim, nós viemos da veia do trabalhador, né, eu, o Rapsac, meu irmão chama Rapsac. Se você estava achando, Ricardo, que o meu era difícil, toma esse aí, Rapsac. Seu pai estava inspirado, né? Eu acho que foi um certo desconto do meu avô, que o dele, do meu pai era Rordão. Era Rordão, né? Aí ele falou, vou colocar o nome do meu primeiro filho de Hamilton, aí depois Rapsac e depois a minha irmã Rávila. Rávila? Rávila. Rávila. E Rávila hoje, das que eu conheço, ela é a mais velha, ela tem 40 anos, mas existe várias Rávilas hoje, né? Então, assim, aí nós começamos a trabalhar, e meu irmão permeou pelo comércio. Com a situação do autismo na minha vida. Você teve duas fases na sua vida, né? Você teve um filho, você teve um filho com autismo, e a partir daí sua vida transformou. Mudou todo aspecto. Por exemplo, tem qual idade seu filho? Meu filho hoje tem 15 anos. 15 anos. 15 anos. Por exemplo, em 2004, né, eu casei, né, cheio de sonhos, projetos. Naquela época eu inventei a cantar, né? Eu cantei quase 10 anos, eu mais o Zé de Souza, e aí nós gravamos 3 CDs, né? Eu fazia a segunda voz, né? O Zé cantava e eu rabiscava por baixo. Na verdade, 3 CDs eu brinco assim, 2 foram de dupla e 1 foi solo, porque os 2 CDs a gente tinha até uma situação comercial bacana, e o outro último foi só para pedir perdão pro povo, entendeu? Da questão da música. Mas CDs, segmento evangélico. O segmento gospel. E aí, né, hoje também, em 2009, finalizei, né, um curso em teologia, né, sou bacharel pela Faculdade Teológica do Estado de Goiás, né, sou pastor também, né, auxilio projetos dentro da minha igreja. Hoje, a minha igreja em Anápolis é uma igreja de referência, né, o meu pastor titular é o pastor Israel Osmundo Miranda. Então, assim, a gente participa de departamentos da igreja, eu e minha esposa também, né, ela é regente de um coral no município de Anápolis, que é um coral feminino, né, que tem aproximadamente 150 congregações e tem mais de 1000 vozes, né, juntando todos os montantes, mais de 1000 vozes. Então, assim, ela rege esse coral. Então, assim, quando foi em 2004, né, nós casamos, e o sonho que vem do casamento, Ricardo, é o seguinte: você pensa, vamos, né, ter uma família perfeita. Qual que é o pensamento da perfeição? Sem nenhuma problemática, né? Filhos saudáveis. Quem imagina ter um filho com alguma deficiência? Ninguém, né? Todo ser humano que sonha, né, ter uma família, ele pensa em uma família sem alguma dificuldade. E Deus nos presenteou, eu digo que Deus nos presenteou o Reiner. O Reiner veio com autismo, inclusive nós estávamos aqui no bate-papo com a fonoaudióloga Renata, né? E aí ela falando que participou né, de um projeto no Refazer em Anápolis, e o Reiner veio com autismo. E o autismo do Reiner não era um autismo para a inclusão, era um autismo justamente para uma classe especial. São vários graus do autismo. São 3 graus. São 3 graus. E Isso. Qual é o grau dele? O Reiner hoje está de moderado para leve. Então é o grau leve, o moderado e o severo. Mas o Reiner foi diagnosticado pelo 14º, né? Hoje nós estamos no 15º. Como que vocês diagnosticaram que ele tinha autismo? Com que idade, mais ou menos? Ele tinha 2 anos e 8 meses. Então, assim... 2 anos e 8 meses até então, vocês não tinham esse diagnóstico. Não tinha o diagnóstico. Achava que ele era uma criança normal. Normal. Sim, entre aspas. Por quê? Percebe-se, né, as dificuldades das interações. Por exemplo, você falava com o Reiner, e ele... Como se você não estivesse falando com ele. Entendeu? Reiner. E até então,
A grande verdade é essa. E eu ficava um pouco irado com aquela situação. Eu falava, mas que menino cínico, rapaz. Eu falo com esse menino e ele não me escuta. Eu. Geralmente, você vê outras crianças com um ano Já e falo, 2 meses já já estão falando, já estão interagindo. E aí eu falava, Reidner, e ele... E aí começamos a investigar se havia algum problema de audição. E aí... E como que começou essa investigação? Foi você e sua esposa, vocês procuraram o médico? Como que foi? Alguns amigos falaram, esse seu filho tem alguma diferença, ele tem alguma dificuldade. Que você acha que ele tem? Aí alguns falaram, eu acho que ele tem alguma surdez. Aí nós começamos a investigar. E, na verdade, fizemos a audiometria, fizemos o Bera, né? E teve uma leve perda, viu? Mas que não havia comprometimento na audição. Até naquela época, aquela suspeita da perda, a médica falou, vamos colocar o aparelho. Tentamos colocar o aparelho e ele não concordou. O que você percebe dessa dificuldade? Você percebe que não tem uma resposta, né, que realmente aquela falsa deficiência auditiva, ela realmente não é um laudo com precisão. E aí começamos a correr atrás de outras situações. E, na verdade, o Reidner, ele teve diagnóstico aqui na Vila São Contolengo. Aqui em Goiânia. Trindade. E aí... Trindade. Isso. E aí, quando nós viemos para cá, pela questão da deficiência da audição, você percebe... nós estávamos ali um dia chuvoso, né? Minha esposa aguardando, né? E aí nós aguardando e o Reidner correndo ali dentro do corredor. E uma das recepcionistas da secretária, que inclusive eu quero até assim, parabenizar pelo ato, né, de ter, né, uma ação de presteza e uma ação de um olhar treinado, um olhar técnico treinado, porque quando ela viu o Reidner, ela falou para minha esposa, a senhora está esperando a consulta com o neurologista? Aí minha esposa, não. Ela falou, não, porque... qual que é a dificuldade dela? Ela falou, não, é deficiência auditiva. Ela falou, se a senhora me permite, hoje está um dia chuvoso, e o Dr. Hélio Vanderlinder, neurologista, que para mim ele é o top dos tops em Goiás, entendeu? Ele está aqui e alguns dos pacientes faltaram. Só que eu faço um encaixe aqui, porque eu percebo que ele tem uma outra dificuldade. E aí a minha esposa falou, tudo bem. E aí foi... Caramba, vocês foram consultar com a fono. Com a fono e a recepcionista viu e pediu para consultar com o neuro. Foi. Caramba, foi... Então, assim, nós como cristãos, assim, no momento de fé, a gente vê uma provisão divina. Por quê? Nós não estávamos ali para uma consulta com o neurologista. A situação era definir a questão do aparelho com a fono, enfim. E aí a secretária com o olho treinado falou, calma aí, esse menino tem uma outra dificuldade. E a gente tinha tentado, né, com a psicopedagogo, com a psiquiatra lá em Anápolis, essa situação, e não se fechava o diagnóstico, porque é muito difícil mesmo. É difícil, eu conheci uma amiga, agora eu tenho um sobrinho que é autista, filho do meu irmão, e uma amiga tem uma filha autista e ela foi em 6 médicos para conseguir o laudo que ele era autista. Um médico falava uma coisa, o outro. Então, assim, tem uma dificuldade realmente grande em dar o diagnóstico, né? E como que foi a hora que o médico deu o diagnóstico, ele tem o autismo? Como que foi para você? Bom, eu especificamente voltei para Anápolis, não sei como consegui dirigir o carro. O chão abriu. Entendeu? Para mim o chão abriu. E eu fiquei assim... atordoado psicologicamente. A minha esposa, interessante, ela já tinha uma convicção do diagnóstico dele. Ela estava um certo dia, nos meados ali de abril, próximo ao dia 2, né, que o dia 2 é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E aí, ela estava ali assistindo uma TV,
E aí tinha lá para ser entrevistado um neurologista e uma outra especialidade que eu não lembro. Para esse neurologista, né, em função do dia 2 de abril, que é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, não teve nenhuma uma pergunta. Agora, esse outro especialista, que eu não lembro mais ao certo, minha esposa que conta que ela estava assistindo, teve várias perguntas. Mas aí, quando o âncora do jornal foi finalizar, falou assim, ó, não tem nenhuma pergunta aqui, mas o que o senhor pode fazer uma panorâmica aí para nós quanto ao autismo? Aí ele falou sobre as estereotipias, falou sobre a ecolalia. Então sua esposa já tinha uma consciência ali, ela já sentia que ele poderia ser um autista. Isso. Por quê? Ter o autismo, quer dizer, ter né? o autismo. Ter o autismo. Por quê? Ele começou a explicar o autismo e ela foi vendo tudo isso do nosso filho, tudo isso do Reidner, né? As estereotipias, os movimentos flaps, né? Que é isso aqui, entendeu? Né? Os movimentos pêndulo, né? O andar aeso, que é ficar, né, andando sem foco algum, entendeu? E aí ela começou a ver, né, o falar e a falsa audição. Você falar, Reidner, não te escuta. E ela falou, calma aí. Aí quando a gente chegou lá, que o doutor Hélio, enquanto eu mais a minha esposa conversávamos com o doutor Hélio, o Reidner começou a dar um giro dentro do consultório. E aí, por mais que há necessidade de uma equipe de múltiplos profissionais, né, um neurologista, um psiquiatra, né, o afona, psicólogo, né, para ter um entendimento e fechar o diagnóstico, o doutor Hélio olhou para nós e falou, pai e mãe, só vou aqui encaminhar para que vocês peçam reforçamento nas terapias do seu filho. Que inclusive eu estou até aqui com álcool em gel aqui, do CEMAD, que é o Centro Municipal de Atendimento às Diversidades. O meu filho tem 12 anos de diagnóstico e ele tem 14 anos de atendimento dentro do CEMAD, em Anápolis. E aí a sua vida mudou. Quando teve esse diagnóstico do autismo, o que mudou na rotina sua e da sua esposa? Você trabalhava, você fui gerente de lojas. Você era gerente de loja nesse tempo e aí mudou completamente. Bom, o primeiro momento do diagnóstico, quando eu voltei para Anápolis, eu senti a falta do chão. A minha esposa tinha uma convicção do diagnóstico, né, de toda situação que ela tinha ouvido daquele neurologista naquela entrevista, né, na TV. Porém, com o passar do tempo, as situações foi agravando no contexto psicológico da minha esposa e outras diversidades, situações. O meu filho, ele parava em algumas localidades, ali ele fazia as necessidades, ele não tinha a situação de um norte, de ir ao sanitário, enfim. E aí tinha a situação do atraso da fala, ele não falava nada, entendeu? O Reidner veio falar a primeira frase dele aos 6 anos de idade, entendeu? E aí todo esse processo, né, do desfraudamento, né, que ele usou fraldas descartável até os 8 anos de idade. Então veio um contexto, Ricardo, que a minha esposa entrou em depressão. Nossa, ela teve depressão. Teve depressão. E ela ficou aproximadamente 3 anos com depressão. E como que você lidou com isso? Com a esposa com depressão e com o filho autista? Eu renunciei à minha carreira profissional. Você era estável? Trabalhava? Eu era gerente da loja. Aí eu fui para Brasília, né, que na época eu estava gerenciando a Tesouro de Ouro. E fui com a psicóloga Pauliana e falei, não quero mais. Ela falou, o que você vai fazer da vida, meu? Sua situação tá assim, não sei, eu não quero mais. Aí a minha proposta naquela época foi, a bicicleta tem sempre uma repetição na minha vida, viu? Eu fui fazer salgados e fui vender salgados na rua. Mas você sabia fazer salgado antes ou você aprendeu do zero? Alguns anos atrás eu fui padeiro também, entendeu? Você foi padeiro? Caramba, vamos lá, vamos recapitular. Você foi engraxate, vendeu picolé, trabalhou como vendedor, gerente de loja, padeiro, locutor, cantor. 7 profissões até aí. Vamos chegar lá, vamos chegar nas 20. Vai lá. Tem outras que não tem. Outros, E aí você foi fazer salgado. Fui fazer salgado. Você já tinha sido padeiro, então você tinha uma experiência com salgado. Isso, fui fazer salgado, aí eu colocava na bicicleta e ia vender salgados na bicicleta. Aí eu levava meu filho para o CEMEI, pegava a bicicleta com salgado e saía para vender.
Aí eu voltava, finalizava minha rota. E aí, quando eu voltava a pegar meu filho de CMEI. Então, Aí, à tarde, a gente ia para as terapias. Você fazendo salgado, você estava em casa mais próximo do seu filho e da sua esposa, levava ele para a escola e trazia. Então, foi uma forma que você achou de estar mais próximo Dava ali, um de suporte. acompanhar, de dar um suporte de Isso. perto. E nesse meio termo também, eu entregava marmitas. Na hora do almoço, que eu finalizava essa primeira parte, eu entregava marmitas. Aí eu fiz uma negociação com o Aderley, que era do restaurante Beira Rio, de eu entregar as marmitas e ele me fornecer também marmitas. Por quê? Porque a minha esposa estava sem condição naquele momento, de poder estar fazendo as nossas refeições. Então, aí eu fiz essa... Ela teve uma depressão tão severa que ela não conseguiu fazer refeição. Ela não conseguia... E quem cuidava da criança ali? Então, nós cuidávamos até... ela tinha essa tensão com ele e nós começávamos a cuidar dele. E aí, o que acontece? Foi por fim, Deus foi abençoando, a depressão dela sarou, né? E aí, quando sarou, rapaz, pensa numa mulher guerreira. Ela arregaçou as mangas, né? Ela teve acompanhamento terapêutico dentro do SEMAD, com as psicólogos. Aí ela falou assim, ó, nós precisamos agora de orientar os outros pais que têm as mesmas necessidades que a gente. E foi aí que você se tornou presidente da Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Anápolis. Justamente. O que acontece? Aí eu comecei a fazer algumas conscientizações. Como eu disse antes que eu sou pastor, e eu saí uma vez para fazer uma preleção em Silvânia, Goiás. Silvânia não, melhor, em Vianópolis. E aí quando eu estava lá, o Reidner deu um surto por causa da sobrecarga sensorial. Né? Ele desregulou. E aí nessa desregulação eu falei, ó, calma aí, pessoal. Muito som aqui, poluição, sobrecarga sensorial na audição dele, ele desregulou, mas por causa da questão do autismo, ele é autista. Quando eu falei que ele era autista, alguém ficou aqui na cabeça e chegou para mim na finalização do culto e falou, pastor, como que esse menino consegue escalar montanhas? E eu falei, como assim, ué? Ele falou, o senhor não falou que ele é autista? Caramba, então pensaram que era alpinista. Aí eu falei, como que a população não tem... Aí eu falei assim, não, calma aí. Autista é uma deficiência do neurodesenvolvimento e alpinista é o cara que escala a montanha, né? É o profissional, o homem ou mulher, enfim. E aí foi, aí aquilo ali acendeu uma chama no meu coração de poder fazer conscientização. O que eu fiz? Eu fiz alguns flyers com o apoio do Refazer de Anápolis, né, me orientando, e aí eu ia para os sinaleiros de Anápolis, eu ia para os sinaleiros, igual o entregador de panfletos mesmo, eu entregava e falava, não é um panfleto comercial, é um panfleto de orientação e conscientização, né, conheço o autismo, entendeu? Aí eu ia entregando, entendeu, para as pessoas. E aí a Hilda Quitanila e a professora Simone, o diretor Refazer, chamou para um café da manhã em 2012. E falou, ó, o senhor está sendo um ativista, fazendo comunicação, mas há um interesse muito grande da comunidade autista ter uma associação, porque aí vocês vão ter representatividade, né? Serão legítimos, né, na divulgação, na conscientização. Por que não criam uma associação? E eu falei, ixi, eu não entendo nada disso, não conheço nada disso. E aí ela falou, não, mas aí num bate-papo daquele café da manhã, um grupo de pais reuniu e definiu-se criar a Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Anápolis. E você foi o primeiro presidente? Fui o presidente, fundador, estou presidente. Até hoje. Até hoje. Cara, desculpa, mas é emocionante. Entendeu? Então, assim, o que eu vejo? Quando você falou aqui, ó, política e missão, Ricardo, eu não estou na política porque eu sou filho de um homem político, não. Meu pai era um simples operário, um simples servente. Mas eu estou na política por uma missão. Não, eu imagino, cara, sua história de vida é emocionante. Eu estou emocionado aqui com o que você está falando. E isso te levou à política, né? Toda essa história, seu filho ter nascido autista, você presidente de uma associação, um ativista. Você começou a ser ativista sem imaginar aonde você iria chegar. E de onde surgiu a ideia de entrar para a política? Como que foi isso? Então, a associação, uma associação que
bastante atuante. Eu posso dizer que nesse nicho da pessoa com deficiência e autismo, uma das mais atuantes em Goiás. Por que nasceu a associação? Para buscar as políticas públicas, né? Nós temos algum recurso de algumas terapias? Temos muito pouquinho. Mas o que fomentamos? Buscar as políticas públicas. Tivemos alguns anos atrás, no Congresso Nacional, em diversas frentes, levando as questões das políticas públicas. Eu conheci a doutora Marla Mendes, que me falou de você numa palestra sobre autismo. No Congresso, no Congresso em Brasília. Congresso Nacional. Então, tá vendo? E aí a Marla Mendes é uma amiga da gente, ela participa da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados Federal. Doutora Mara Mendes é uma amiga da minha esposa. Veio aquele momento da nossa participação do autismo no censo, né? O autista não tinha esse recenseamento, né, Brasil afora, né, de contagem, né, para que volte as políticas por indivíduo. Então a nossa participação nesse cenário como presidente de associação. E aí alguns pais vieram conversar comigo. E eu, num nicho também do evangelho, eu comecei a indagar algumas situações, né? E aí começou a ver as falhas na saúde pública, na educação também, que geralmente os professores não estão preparados para receber essas crianças. Justamente. E aí, o que acontece, Ricardo? Eu formei em 2009, bacharel em teologia. Um dos sonhos meus era pastorear uma igreja. E nunca aconteceu. Nunca aconteceu. E aí, nesse nicho, né, através de atos proféticos, Deus falou comigo, naturalmente, com as pessoas, né, das igrejas, né, profetisas e profetas, e falava: ó, eu não tenho para você esse momento. O meu momento contigo é no campo político. E eu tinha muita resistência, eu não queria. Você não queria ser vereador, não queria entrar para política. Muita resistência. Mas foi natural. Pela sua história, foi natural. E aí o último ato foi onde mudou tudo. Né? Qual foi o último ato? O último ato, Deus usou uma missionária da minha igreja e falou assim: ó, esquece, você tem que abrir o coração para o contexto agora político. Isso foi em que ano? Isso foi 2020. 2020. Foram 21 atos proféticos. 2020, né, em 2018 começou, final de 2018 começou a falar sobre os atos proféticos. Em 2020, né, aproximadamente no mês de março, último ato. Eu falei: então, beleza. Então, eu desmontei todo, né, os meus sonhos, os meus objetivos. Falei: então tá, Deus, eis aqui como uma missão. Com uma missão, eu me coloco a essa disposição. E aí, você pensa, agora eu vou contar a história da pré-campanha e da campanha. Toda a minha campanha eu fiz usando os aplicativos do celular. Eu usei Designer para fazer os posts, eu mesmo fazia, porque eu não tinha recurso. Entendeu? Eu usei um outro aplicativo, não vou falar para não fazer a canja aqui, para fazer as edições dos vídeos. Entendeu? Eu mesmo gravava no pedestal, eu mesmo fazia. Eu não tinha recurso. Eu não tive um cabo eleitoral pago. Eu fiz a campanha na Grande Anápolis, que tem o produto interno bruto. Uma das maiores cidades do estado. 14 bilhões anual o produto interno bruto. Né? A segunda maior receita do estado. Fiz numa bicicleta motorizada. Uma bicicleta, cara. E aí... Você saía numa bicicleta pedindo voto. Pedindo voto. E aí quando eu passei... caixa de som, colocou uma caixa de som, eu tinha uma caixinha de som. Eu tenho a caixinha de som. Tem a caixinha de som na bicicleta? Eu fui locutor porta de loja, então o tal do locutor porta de loja, ele tem sempre a caixa. Eu tenho duas caixas, entendeu? Uma maior e uma menor, com microfone, sem fio, enfim. E aí, o que acontece? Eu amarrei essa caixa na bicicleta e fazia. E eu gravei o áudio no celular. Olá, sou Hamilton Espíndola, né? Sou pai de um garoto autista, né, presidente da Associação dos Autistas da Fundação, e contei a minha história. E aí eu usava o próprio celular, blutava na caixinha, né, a caixinha de som daqueles pequenininhos, blutava e fazia. E aí o que acontece? Eu fiz essa campanha. E aí, Ricardo, no meio do contexto da campanha, eu passava perto de várias pessoas e muitas pessoas falavam: esse cara tá louco, esse cara é doido. Eu imagino, um monte de candidato com carro de som,
centenas de cabos eleitorais, bandeira e tudo, e você sem nada, só com sua Só bicicleta. com a bicicleta. Mas ó, só com sua bicicleta, sua caixa de som e sua história de vida. E sua missão, né? Verdade. E como que foi a hora que abriu as urnas que deu lá? Tá. Hamilton Spínola Não, eleito. Agora eu vou contar só mais um aqui pra finalizar essa parte da bicicleta. Eu cheguei em casa um dia destruído. Chorando igual menino. Eu sou um cara muito Emotivo. muito emotivo. Ah, mas entendeu? o que foi o motivo desse E choro? aí, um amigo meu, eu conversei na rodinha pedindo voto, ele bateu nas minhas costas, pode contar comigo, não sei o que. Tá. Quando eu virei as costas, que eu saí na bicicleta, eu escutei a voz dele audivelmente falando pro cara, o Rei Hamilton está louco, terminou essa campanha, nós pode chamar e internar ele lá no sanatório, que é o Hospital Psiquiátrico de E Anápolis. você ouviu ele falar isso? Eu via falando pros caras. E era um amigo seu? Um amigo. Amigo entre aspas, né? E aí eu cheguei destruído em casa, chorando, chorando. A minha filhinha, né, a Taíme, que tem TDAH também. Você tem uma filha que tem TDAH? É, o meu filho tem autismo, minha filha tem TDAH e eu também tenho TDAH. E aí eu peguei, e aí a minha filhinha olhou pra mim e falou assim, papai, foi Deus que falou conosco, Deus falou com o senhor, então o senhor já tá eleito, fica tranquilo. E eu chorava, mas ela confortou meu coração, a minha esposa, né, com convicção, confortou meu coração. E quando aconteceu, dia 15 de novembro, as eleições, voltando aqui a linha do tempo, eu me filiei ao Partido Republicano no dia 2 de abril de 2020. Não. Dia 10 de abril Foi finalizava, dia 10 de abril finalizava as filiações. Então foi em cima da... Cima- Foi bem em cima da... Eu, No não, último- eu no último decidi faltando 8 dias. Decidi faltando 8 dias para fechar filiações para sair candidato. E aí, voltando, né, todo esse contexto, no dia 15 de novembro, os candidatos tudo no alvoroço, né, querendo acompanhar, eu peguei a minha Bíblia, coloquei debaixo do braço, procurei uma igreja onde ninguém me conhecia, Ricardo. E fui para aquela igreja. E aí, enquanto todo mundo naquela euforia para saber do resultado, eu tava na igreja. Aí os amigos meus, né, mandando WhatsApp, e o meu celular eu passei para minha esposa, assim como eu fiz com o meu amigo Eduardo aqui, meu assessor. Passei para ela, fiquei com ele. E aí o povo perguntando, cadê o Rei Hamilton? Onde ele tá? Onde ele tá? Aí ela foi e escreveu lá, ele está na igreja. Não me preocupei, tranquilizei meu coração. Até entendeu? porque você não era aquilo que você queria pra sua vida e tudo. Você Mas você acredita que eu tinha convicção da minha eleição? tinha certeza que Tinha certeza. Quem falou comigo foi Deus. E como Eu que foi a hora que saiu o resultado lá? Aí, quando saiu o resultado, saiu as contagens, um amigo meu aqui de Goiânia me ligou. Falou, Hamilton, quantas cadeiras que tem aí pra vereador em Anápolis? Eu falei, tem 23. Ele falou, cara, a contagem de votos sua, olha só, a contagem de votos sua está dando no 23º colocado. Então você tá eleito, pode. Falei, não vou vibrar. Mas já teve uma emoção É. ali. Já teve uma emoção. E aí, quando eu terminei, aí o telefone tocando, outro na linha. Quando eu terminei de desligar, o vice-prefeito da cidade. Parabéns, Hamilton, parabéns. Você é o nosso novo vereador e o prefeito quer falar com você e parabéns. E aí o prefeito já usou o programa de rádio pós a eleição dele também, já falou do nosso projeto, que é a implantação da Clínica Escola do Autismo em Anápolis, que já está no plano diretor do prefeito, que foi também, né, ele usou na campanha pela nossa luta de ter levado para ele o projeto da Clínica Escola do Autista. E, Então, aí você recebeu a notícia que estava eleito. o prefeito. E o nome do vereador usado nas rádios depois da eleição foi o meu nome que ele usou, falando assim, Anápolis ganha agora. Cara, emocionante. Um novo nome para política e um cara que não estava no contexto. Ninguém acreditava. Ninguém acreditava. Do meio, não. Do meio, Do não. meio, não. Mas Deus acreditou em mim essa missão. Essa missão. Não era a minha vontade. Mas hoje eu posso dizer, quero até parabenizar, viu, Ricardo? Que pra mim impactou. Você viu na hora que eu cheguei que eu vi isso aqui lá fora. Até tirei uma fotinha. Olha. Política e missão. Então, assim, Deus me deu essa missão. Estou vereador em Anápolis. Nesse tempo, não sei qual é o tempo, mas a minha luta é aqui, ó. A pessoa com autismo
a pessoa com autismo E tem o símbolo do autismo, a gente queria até falar sobre isso, né? e outras deficiências. Esse aí, agora, é o símbolo universal criado pela ONU, porque como existem vários símbolos do cadeirante, pessoas com deficiência auditiva, deficiência visual, a ONU foi... Mostra aí, Hamilton. A ONU foi e criou esse símbolo, gente, e nós precisamos propagar. Onde você vê esse símbolo, explica aí, Hamilton. Desde 1976, o símbolo que atingia todas as deficiências era o símbolo do cadeirante, da cadeira de rodas. E aí, o que acontece? Depois, ONGs, associações vêm disputando as defesas dos seus símbolos independentes. A exemplo, aqui, esse símbolo aqui do autismo, né? O laço com quebra-cabeça por causa da complexidade que existe no autismo. Né? Aí você vê o laço amarelo-azul, que simboliza o Down. O Down, né? o cadeirante. O cadeirante, a cadeira. Exato. E aí você vê o senhorzinho, a pessoa com a bengala do deficiente, do deficiente visual. Ah, né? deficiente visual. Aí você vê aquela bengala que tem um côncavo que é do Enfim, idoso. são vários símbolos que às vezes as pessoas têm dificuldade em associar. Isso. Então, houve várias discussões, né, estudos com designers e outros, e aí associou esse símbolo aqui, né, que é um círculo simbolizando o globo, né, universal, né, e essa pessoa aqui, ó, tentando se estabilizar, né, uma barra de ferro, estabilizar, né, colocar-se em pé. Então, o símbolo da acessibilidade, a pessoa com deficiência, desde 2016, nós já temos 5 anos. E não é tão conhecido. Não é tão conhecido. E aí, né, os 4 pontos aqui também simbolizando os 4 pontos cardeais. Então, quer dizer, no mundo inteiro, esse símbolo, né, será propagado daqui a algum tempo, né, que inclusive nós já estamos participando dessa conscientização, né, que é o símbolo da pessoa com deficiência. Se você digitar no Google lá, pessoas com deficiência, né, o símbolo, aí vai sair esse símbolo, e lógico que é um símbolo bastante conhecido do cadeirante, mas o cadeirante, né, especificamente, né, daqui a uns dias será, né, para o cadeirante, e esse símbolo vai simbolizar todas as outras deficiências, né? Já está simbolizando todas as outras deficiências. Nós vamos trabalhar esse símbolo aí na nossa classe, tá? Com os políticos, incentivar a todos a estar trabalhando essa ideia. Hamilton, eu queria, a gente já está indo para os finalmente, e pelo que eu vi de você, a gente ficaria aqui até a tarde, né? O dia inteiro conversando. Você está satisfeito no mandato de vereador? Está superando as suas expectativas? É o que você esperava? Porque às vezes assim, a sociedade tem uma visão que o vereador ele é executivo. E o vereador não é executivo, ele não executa, o vereador legisla. O papel do vereador é o quê? É fiscalizar, é aprovar as leis, aprovar os orçamentos. Como que você está na vereança hoje? Bom, Ricardo, ontem eu estava conversando com minha esposa, ontem foi o dia do vereador. Né? Dia 1º. Dia 1º, que inclusive eu quero parabenizar a minha equipe, a assessoria do vereador Hamilton Spínola, que ontem, né, esteve comigo o dia todo, né, o Júlio César, né, a Neuma, né, o Eduardo, Tival Divino, né, Cristiane, Lorival, né, e o meu chefe de gabinete, pastor Adeildo Freitas. Eu quero, assim, parabenizar, porque eles atentaram e essa semana, quando foi conversar com o pessoal da Câmara sobre a situação dos vereadores, nunca tinha feito uma data voltada para o vereador no nosso município. E eu gravei um simples vídeo de ontem falando sobre, né, a atuação do vereador. Falei sobre a questão da fiscalização, né, do legislar e do parlamento, do falar. Né? Trouxe ao entendimento que o vereador ele é a ouvidoria do povo. Né? Ele ouve o povo e traz para o púlpito, né, para a tribuna, né, o parlar, o falar, né, traz as discussões. E essas discussões, elas poderão, né, acontecer na audiência pública, fomentar, né, as frentes necessárias, mas também poderá criar-se leis e projetos. Né? Então, assim, e fui mais profundo ainda no vídeo. Disse que muita gente entende, né, da ação do vereador, né, como uma assistência social. Assistencialismo. Entendeu? É
um botijão de gás, é uma luz para pagar, né? Uma energia, uma água, Um remédio. um remédio. Não, né? As assistências sociais dos municípios é que vão trabalhar isso aí, que faz parte da pasta do executivo. Entendeu? Então, assim, a política, né, em especial o parlamento dos municípios, é um pouco complexa, porque a comunidade, né, vem num ciclo vicioso de achar que o vereador, né, tem nas mãos a chave da porta da cidade. E não é bem assim. E não é bem assim. Eu costumo dizer, Hamilton, que o vereador é o político mais importante que existe na sociedade. Por que que ele é o político mais importante? Porque ele nasce do meio do povo. Olha a sua história de vida. Você se tornou um vereador, você está vereador hoje por todo um contexto de vida, pela superação que você teve junto com a sua família, com o seu filho. E o vereador é um político que emana ali do povo e é o político mais próximo do povo. É o que tem o contato. E às vezes, muitas vezes a população, muitas e muitas vezes a população confunde isso e acha que o vereador é obrigado a dar o botijão de gás, a dar a cesta básica, a dar o remédio, a dar o dinheiro, sendo que o vereador ele não tem recurso para isso. Você tem seu salário seco. E se você for fazer qualquer graça, até patrocinar uma festa, que muitas vezes você pede vários patrocínios, patrocinar eventos, você tira isso do seu bolso. E a população não tem essa consciência, né? Hoje... Você tinha essa consciência antes de entrar, antes de ser candidato? Não, eu sempre falei que, no meu ponto de vista, se Deus me abençoasse que eu fosse, eu queria fazer a coisa certa. E o meu gabinete está fazendo a coisa certa, entendeu? No meu gabinete... Você está legislando, realmente. Não existe aquela conversinha, eu tenho que levantar um recurso aqui para finalizar aqui um recurso para a campanha no próximo mandato, né? Que a gente acaba ouvindo algumas situações que faz parceria com o assessor, para o assessor fazer uma devolutiva, né? É o que o povo fala aí, a famosa rachadinha, vamos rasgar o verbo, entendeu? Não, eu não. É do assessor, rapaz, não quero nem um centavo dele, não, entendeu? Ele tá ali trabalhando, que ele faça com qualidade, entendeu? Com qualidade. Por quê? Porque nós somos funcionário público, entendeu? Somos servidor público e temos que fazer a coisa certa, entendeu? As dificuldades na questão do assistencialismo, porque as pessoas acham que o vereador recebe um incentivo para isso. Na verdade, eu não sei os outros municípios, mas Anápolis, o vereador recebe apenas o salário dele, E aí, o portal da transparência vai lá e coloca o total, mas esquece de falar das declarações de imposto de renda, né? Esquece de falar de algumas outras iniciativas que está dentro do regimento do partido, enfim, que aí acaba sobrando um vereador 52%. Você está entendendo? Como que você vai conseguir fazer um assistencialismo, sendo que não está no seu nicho, hoje? Né? Então, assim, o que eu defendi ontem, no dia do vereador, foi isso, que a comunidade entenda, entendeu? Que há uma necessidade de representatividade, entendeu? Porém, que não está no nicho do vereador executar. E eu te fiz uma pergunta e você não respondeu. Diga. Como que está a vereança? Você está satisfeito? Olha, existe... superou suas expectativas? Está no primeiro ano ainda? É o primeiro ano. Você começou agora? Você está entendendo como que funciona? É o primeiro ano e eu já tive alguns prejudicados, né? Projetos de leis prejudicados. E isso mexe com a emoção, né? Prejudicado é quando o projeto de lei ele não é aprovado, ou às vezes ele é até aprovado, não é sancionado pelo prefeito, ele não consegue ir adiante. Hoje eu tenho, né, 2 leis aprovadas já. Quais no são? Município. A lei do azul, abril azul, iluminação nos prédios públicos azul. Vou falar do azul agora, o tempo aqui. O azul, você sabe. O tempo. Por que eu uso a cartela azul? Por causa do autismo. Por causa da incidência genética. A cada 5 pessoas que têm autismo, 4 é do sexo masculino. Entendeu? O azul é a cor do autismo. Eu não sabia disso. Então, e aí a lei, né, abril azul é uma lei nossa. A lei, o nosso nicho aqui, ó, a pessoa com deficiência. Se você for lá no site da Câmara, você vai ver um vídeo meu falando que é pela pessoa com autismo e outras deficiências. E aí você vai ver a outra lei que é os caixas rebaixados. Guichês e caixas rebaixados para pessoa cadeirante. Então é uma lei nossa, do nosso gabinete, né? Eu falo nossa. Parabéns. Porque é o gabinete, né? O vereador, só está no começo, né? Não tem nenhum ano de mandato.
Mas tem outros projetos de lei, 016, né, piso tátil, emplacamentos em blairs nas repartições públicas do município. Entendeu? Tem outro projeto de lei que é a central de libras para pessoa com deficiência em full time, tempo real. Entendeu? E aí já tem um outro indicativo para o executivo, que enquanto não sai a central, que tem que ter toda uma tecnologia, né, para ter um intérprete em tempo real, não sai a central, que também tenha dentro do nosso município, existe o Zap da prefeitura, tem o intérprete em tempo real, para pessoa com deficiência auditiva. Então, assim, no nicho da pessoa com deficiência, nós temos vários projetos, né? Temos aí uma fomentação de que levar um link, né, do CIR de Goiânia, do CRIR de Goiânia e da OVG para ter um assistencialismo na frente, né, da pessoa com deficiência no município, né? O Janeiro Branco, nós fomentamos nosso município, que é a saúde mental, trazer conscientização, trazer profissionais. Vamos dar notícia aqui, estou te interrompendo. A gente está criando na União dos Vereadores, né, do Estado de Goiás, um núcleo aí de saúde mental, onde o Rei Hamilton vai estar à frente como presidente, por todo esse trabalho que você faz. Hamilton, a gente está indo para os finalmente aqui, finalizando essa entrevista maravilhosa, eu pude te conhecer um pouco melhor. Tô seu fã e eu acredito que tem quem está nos assistindo também, com certeza se tocou com emoção. Eu tenho um sobrinho que é autista e meu irmão fala o seguinte, que é um anjo, que eles não têm nenhuma maldade. E é muito difícil, às vezes, a pessoa que tem um filho, uma criança, um parente com alguma deficiência, tem um preconceito da sociedade que não entende. Então, assim, eu queria te parabenizar por esse trabalho que você vem fazendo e dizer que isso é muito importante para a nossa sociedade. É trabalhar com essas pessoas que não nasceram perfeitos, mas que têm condições. Eu estive com a doutora Cristina agora em um evento onde foi essa semana, trabalho de direito, onde ela está fazendo uma frente para dar emprego para pessoas com deficiências, LGBTQIA+. E tem um mercado em Curitiba que o empregador ele só emprega pessoas com deficiência. E ele fala que é um exemplo, que não faltam, que todos se doam naquele serviço, tem comprometimento. Então, assim, é uma causa que você está levantando e que, às vezes, muitos municípios, e eu quero falar isso para o nosso público, em especial os vereadores, eles não se atentam para isso. Então, assim, essa ideia sua de criar associação, eu acho que essa ideia tem que ir para todos os municípios do nosso estado e do Brasil. Acho que todo município tem que ter uma associação de autistas e trabalhar mesmo em defesa dessas pessoas. Você é um cristão, Jesus acolheu a todos, né? Por que nossa sociedade é tão preconceituosa? Eu acredito assim, ó, você tocou na parte ápice da história. Jesus foi, para mim, do meu ponto de vista, foi o primeiro acolhedor das pessoas com deficiência. Em um estado de guerra, as pessoas com deficiência são deixadas para trás. Jesus, ele acolheu, Jesus transformou, curou, mostrou as acessibilidades. Mas eu quero voltar aqui ao assunto rapidinho aqui para a gente finalizar, né? O meu gabinete está aberto, o vereador Hamilton Spínola está aberto para diálogos, para fomentar as ideias de criar as associações nos municípios. É interessante isso, porque aí você vai ter... Formar uma rede. Estamos abertos para isso. Um apoiando o outro. Eu já tenho um projeto voltado para isso. Por quê? Há necessidade. Quando se tem uma associação, quando você vai como pessoa física levar a demanda para o poder, né, para o poder público, você não tem uma certa ouvidoria, mesmo que seja com uma certa dificuldade, não tem. Mas quando você fala, aqui é associação, né, tem uma representação jurídica, a conversa muda, o diálogo muda. Entendeu? Então, com a associação em Anápolis, nós avançamos, né? Temos leis para o autista amparado, temos projetos que estão na lei, que serão criados, que sairão do papel. Né? Então, por quê? Por causa da associação. Então, se, né, algum vereador quiser trabalhar nesse nicho, entendeu? E quer discutir esses assuntos, o meu gabinete está aberto, tá? Se, né, pais e amigos dos autistas de diversos municípios quiserem abrir, né, associação, né, nós vamos com o meu jurídico, orientamos, entendeu? Essas famílias. Por quê? Quando você falava do seu irmão aí, do seu sobrinho com autismo, sabe da dificuldade, é um anjo. Mas eu costumo dizer uma frase para mim, uma frase muito séria. A aceitação é o melhor presente
que uma pessoa com deficiência pode ter. E não adianta nada qualquer profissional ter N e diversos canudos, né, de capacitação, de especialização, um mestrado, um doutorado, um PhD, não importa. Se ele não tiver amor por essa causa, será mais um. Então, eu chamo a atenção. Quando você fala do trabalho, ô Ricardo, para a pessoa com deficiência, e fala-se também do comprometimento da pessoa com deficiência, rapaz, eu tenho orgulho. Eu tenho orgulho de amigos deficientes que são trabalhadores, que estão dentro da indústria do comércio e que são destaques. Entendeu? Mas eu tenho uma tristeza de saber, Ricardo, que várias empresas, vários empresários, empreendedores preferem pagar a multa do que cumprir a lei da cota da pessoa com deficiência. Muito triste. Muito triste. Muito triste. Por isso, Ricardo, nesse momento, quero agradecer do fundo do meu coração, né, Política e Missão, por esse momento. Mas eu quero chamar a atenção aqui sobre a questão do amor, né, do que Jesus nos ensinou. Ele lavou os pés dos discípulos para os empresários. Não paga essa multa, não. Coloca uma pessoa com deficiência na sua empresa. Aprenda com ele. Cada um tem o seu tempo. E às vezes essa pessoa tem muito para nos ensinar. Muito para nos ensinar. Com certeza. Hamilton, como é um programa que fala de política, de 0 a 10, que nota que você dá para o Bolsonaro? Rapaz, existe vários entraves. Essa é rapidinha, de 0 a 10. Existe vários entraves, mas eu posso dizer para você, no contexto da pessoa com deficiência, nós avançamos com o governo Bolsonaro. Tivemos resistência nos outros governos, eu falo para você com a minha frente. De 0 a 10? Decreto 10.502. Fala-se da inclusão dentro das salas de aulas e fala também das classes especiais e salas especiais. Então, nesse avanço, eu dou 10 para ele. Para o Lula? O Lula, eu não tive convivência, mas no contexto da pessoa com deficiência. Tive com a Dilma, que teve uma resistência e uma decepção para mim. 0 a 10 para o Lula? Para o Lula, nesse nicho eu não posso avaliar. Uma avaliação geral. Uma geral, põe lá um 6. Para o Ronaldo Caiado, nosso governador, de 0 a 10. Põe um 8 aí para ele. Gustavo Mendanha. Gustavo Mendanha é prefeito ainda, né? A gente não sabe, né? Como que será a atuação Mais dele. uma avaliação dele como político num contexto no geral. político, ele está tendo bons sucessos lá em Aparecida. Vamos botar um 9 aí para ele, né? Hamilton Espíndola, esse homem, né, multidisciplinar, vários empregos. Queria te agradecer por estar aqui com a gente hoje. Dizer que eu aprendi muito com essa entrevista, muito mesmo. Queria te parabenizar, você é um homem abençoado por Deus. Anápolis, a cidade de Anápolis, a população de Anápolis está de parabéns de ter na Câmara Legislativa um vereador do seu porte, com seus ideais, com a sua postura digna, honesta, ímpar. Então, queria aqui te parabenizar, te agradecer mais uma vez, dizer que o nosso programa está aberto, sempre que você quiser. Essa entrevista foi só um começo, que nós possamos aí fazer várias e várias outras entrevistas, que nós possamos fazer vários eventos para defender essa causa que você defende, que é da pessoa com autismo e deficiência. E dizer que eu estou muito satisfeito de estar conversando com um homem que tem um grande futuro político, você pode ter certeza. Você não vai parar só na vereança. Você vai galgar, tá, outros cargos. E não desanime. Quando alguém quiser te desanimar, lembre-se que você é um exemplo para muitos. Por isso que você foi nosso convidado. Obrigado, beleza? Ricardo. Ricardo, eu quero finalizar aqui. Eu queria ter ouvido falar na outra fala, mas na hora do prejudicado acabou me dando. Olha, eu quero aqui chamar a atenção dos vereadores, de todos. Bom, pessoal. Não só dos vereadores, mas também de prefeitos, políticos em geral. Ou você quer só específico? Específico do vereador pela questão do prejudicado. Por exemplo, eu estou cursando agora o curso de Direito, e aí e 2 prejudicados eu encaminhei para um doutor, né, um juiz, e a gente foi estudar a situação. Não existia, né, a questão do inconstitucional no projeto. Então, por vaidades parlamentares, o projeto foi prejudicado. Então, o que eu peço para os nobres vereadores
né, do Brasil afora, de Goiás e até da minha própria cidade. Gente, não vamos prejudicar, né, um projeto que vai atender comunidade especial, a comunidade de pessoa com deficiência, por causa de uma vaidade parlamentar, entendeu? Então, assim, vamos ser mais humanos, né? O prejudicado aí não prejudica o vereador, prejudica a comunidade. Obrigado. Deus abençoe. Amém. Valeu, valeu, política e missão.